Vamos continuar nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a Lei de Justiça, Amor e Caridade, o capítulo 11. No domingo passado a gente fez um pequeno apanhado geral, não é, das premissas teóricas que precisamos conceber para entender direitinho esse capítulo, né? A realização da justiça é um ideal platônico que no Ocidente se encontra desde a Grécia clássica, né? Como eu disse, um ideal platônico, quer dizer, Platão já dizia da existência de uma justiça. Nós tentamos o máximo possível reproduzir na nossa vida prática uma justiça que fosse perfeita, absoluta, ideal, luminosa, divina, mas naturalmente a nossa imperfeição é o principal impedimento para a realização dessa justiça em vários âmbitos, a começar do âmbito de nossa própria linguagem, que é imperfeita, que é limitada. Há muitas coisas que nós não conseguimos nomear, inclusive sentimentos. É muito comum quando alguém vai falar de si mesmo, fala, olha, eu sinto alguma coisa, e aí você fala, mas o que você sente assim? É tristeza? A pessoa fala, não. É depressão, assim, uma angústia? Não, é um negócio, eu não sei o nome disso. Quer dizer, nós não temos uma linguagem capaz de expressar tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que pensamos, né? Recentemente, o mundo ocidental perdeu um dos maiores estudiosos deste campo, que foi o professor Umberto Eco, da Universidade de Bolonha, que durante toda a vida estudou esse campo da linguagem, especialmente a semiologia, o estudo dos sinais, dos símbolos, dos signos, né, que constituem, inclusive, o nosso modo de pensar. Há no campo da semiologia uma dúvida que até hoje não foi respondida. Ninguém sabe ao certo se a linguagem é produto do nosso pensamento ou se o nosso pensamento é produto da capacidade de produzir linguagem, porque é impossível conceber um pensamento sem uma linguagem. Como assim? Do que eu estou falando? Ninguém pensa em alguma coisa que nunca viu, nunca ouviu falar, né? Nunca leu e etc. Então, o nosso pensamento ele é constituído de estímulos linguísticos, né? Quando eu digo assim, estou com fome, essa frase, estou com fome, ela é toda construída a partir de uma experiência de fome, né, que o indivíduo associou com essa frase, estou com fome. E assim a linguagem das libras, o sujeito vai, pelos gestos, falar da mesma coisa, mas se não houver uma linguagem, a gente não sabe que existe, a gente é incapaz de saber que existe uma experiência. Então, experiência e linguagem são basicamente confusos, né, na nossa condição humana no mundo. Então, quando se fala de justiça, nós também encontramos esses desafios filosóficos na compreensão desse tema. Ainda retomando algumas questões que trabalhamos no ano passado, vale dizer que o homem tem um sentimento de justiça, embora não tenha um conhecimento da justiça. O sentimento de justiça em nós é inato, né? O espírito, ele já traz na sua consciência, mesmo que simples e ignorante, uma aptidão, uma tendência, um magnetismo que o leva ao equilíbrio, à harmonia, à equidade, à realização da justiça, do bem e da beleza, embora ele precise estudar no transcurso de suas diferentes encarnações, até a condição de espírito puro, perfeito, ele vai aprimorando o conhecimento disso que ele tem. Usamos até uma metáfora que volto a retomar. É como a capacidade que temos de reconhecer uma música, ou um som, ou uma combinação de sons, uma harmonia, que seja bonita ou feia, agradável ou desagradável. Mas isso não quer dizer que a gente tenha conhecimento de música. Então, a gente consegue naturalmente sentir prazer ou desprazer no contato com os sons. Nós conseguimos identificar a diferença entre um ruído e uma música sublime. No entanto, nós precisamos estudar se quisermos dominar a produção musical, a compreensão das minúcias da música,
da arte sublime da música, né? Se quisermos executar um instrumento, se quisermos compreender a história da música, a estilística, etc. Então, da mesma maneira, a justiça. Nós conseguimos experimentar uma sensação de horror, de perplexidade, de desprazer diante de uma injustiça. Seja ela causada por nós, seja diante de uma injustiça que venhamos a presenciar na rua, ou assistindo um noticiário, ou lendo nos jornais, ou mesmo na ficção, lendo um romance, uma história, ou vendo um filme, nós nos indignamos com aquilo. Por quê? Porque nós trazemos o sentimento de justiça, né? Mas nós não entendemos de que maneira conseguiríamos fazer essa justiça perfeita. Bom, e aí o que os homens fazem nos mundos primitivos? Eles caminham em direção a uma tentativa de organização social e criam as leis. Surge, por exemplo, no Ocidente, o direito, especialmente na Roma Antiga, e isso é um desenvolvimento civilizatório. Por que existem as leis e o direito? Porque o homem é mau. Então, embora seja um avanço civilizatório, é a marca de um atraso moral. Nós precisamos de leis, precisamos de tribunais, justiças, promotores, magistrados, juízes, advogados, etc., porque o ser humano é mau. A todo momento nós precisamos de uma lei que diga, matar alguém, pena de tantos a tantos anos de prisão, porque temos a certeza que em algum momento no tempo e no espaço, na nossa condição evolutiva, um ser humano matará um outro ser humano. Esta certeza de que alguém ainda é capaz de matar alguém, torna as leis necessárias. Só as leis macro constituídas? Não. Quando a gente diz assim, olha, por favor, vamos aguardar o sorteio dos livros para levantar e ir embora. Isso é a tentativa de um regramento. Por quê? Porque temos a certeza que talvez alguém não tenha percebido isso, ou esteja muito atabalhoado, com pressa, com compromisso, e não tenha percebido o outro que eventualmente possa estar incomodado com aquilo. Então, por que nós precisamos de regras, de regimentos, de estatutos, de contratos? Vivemos numa sociedade contratual, de acordos. Aquilo que está na lei, está na lei. Aquilo que é acordado não sai caro, não é isso? Aquilo que concordamos, que chegamos a um senso comum entre as partes. Por que precisamos? Porque o tempo todo corremos o risco de lesar o outro e de sermos lesados pelo outro. E por isso precisamos. Quando nós formos espíritos já regenerados, espíritos que trazem o desejo de praticar o bem, o desejo de agir no bem, nós não precisaremos mais das leis. Nós não precisaremos da expectativa de uma punição ou de sermos obrigados a indenizar alguém, porque nós não vamos lesar ninguém, porque isso estará naquilo que os filósofos da ética chamam de evolução do senso moral. O que é a evolução do senso moral? Quando eu pratico ações, quando eu falo coisas, quando eu pronuncio máximas que em momento nenhum venham a lesar o meu próximo. Quando a humanidade atingir esse nível, nós não precisaremos mais dos tribunais, dos códigos, das leis e dos contratos. Por quê? Porque o homem terá confiança no outro homem. O homem olhará o outro homem como irmão, como aquele que está ali para construir o bem e a felicidade em comum, que é o escopo principal deste campo da filosofia, a que chamamos ética, e cuja primeira obra clássica e importante, que é fundamento de todo estudo da ética no mundo, foi escrita por Aristóteles, que por sua vez foi aluno de Platão, criador da chamada metafísica no campo da filosofia, dessas ideias que são quiméricas para nós, dificilmente alcançáveis, das virtudes em suas projeções eternas
absolutas e perfeitas, como o bem, o belo, a justiça e etc. Bom, então a gente consegue entender que isso é semelhante a um gráfico, quase como uma parábola num gráfico, né? Então, o homem primitivo, ele vive aquilo que a sociologia, especialmente Emile Durkheim, chama de anomia social. A quer dizer sem, nomia é norma, ausência de normas sociais, é o caos, é o primitivismo, é a chamada autotutela, cada um defende os seus próprios interesses. Isso evolui para a organização de um Estado, de um direito, das leis, de um sistema jurídico, mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, comprova o nosso atraso moral, e caminhamos depois para uma ausência dessas leis, que serão substituídas por uma única grande lei. E que única grande lei é essa? É a lei do amor. Então, qual é a proposta espírita neste campo da lei de justiça? É a proposta cristã. O espiritismo, se pretendendo uma releitura do cristianismo na sua vertente original, uma busca dos princípios cristãos na sua simplicidade, na singeleza dos primeiros cristãos lá da Galileia, ainda anteriores ao surgimento da Igreja Católica, das tradições medievais, das filosofias dogmáticas, etc., o Espiritismo, se propondo a ir de volta ao encontro desta mensagem simples de Jesus, propõe a compreensão de uma lei de justiça inscrita na nossa consciência, que deve evoluir para um senso moral capaz de levar o homem a jamais fazer para o outro aquilo que não quer que o outro faça para si. E isso muitas vezes é difícil porque atenta contra pequenos interesses imediatos nossos, né? Então, evidentemente, é aquela velha história, né? A gente recebe um troco errado que vem um pouquinho a mais, né? E a gente está com pressa, a gente queria devolver, mas a gente está com pressa, né? E assim, eu vou ficar com esse troco a mais, porque eu vou estar fazendo o bem para ele, ele vai ver que sofreu prejuízo, vai ficar mais atento, é o bem. A gente dá um jeitinho malandro de levar uma certa vantagem, né? De repente o sujeito está lá num banco reservado para idoso, e entrou uma senhora, e ele dá aquela virada assim de cabeça, para fingir que não viu. Aí a senhora, pode me dar? Eu não vi, desculpe, não vi. Lógico que viu, mas a gente dá aquela maquiada na vida, uma vantagenzinha aqui. É um mal, mas não é um mauzão, é um malzinho. A gente faz um malzinho aqui, outro malzinho lá, e a gente vai levando, né, nessa tentativa malandra de satisfazer pequenos interesses imediatos, né? Então, uma outra questão importante é a diferenciação entre o que é justo e o que é legal, né? Nem sempre aquilo que está na lei é justo, né? E nem sempre o que é justo está na lei. Por exemplo, o Estado nazista lá na Alemanha era um Estado constituído por leis injustas. A escravidão, ter escravos negros, estava dentro da lei, não era fora da lei, mas era o quê? Injusto. Então, nem sempre aquilo que está dentro da lei é justo, e nem sempre o que é justo está dentro da lei. Um Estado ou um contrato estabelecido sobre leis injustas, ele está dentro do direito, está na lei, mas ele é injusto, né? O que as civilizações precisam buscar? Sempre a congruência entre as leis e o espírito de justiça, de uma justiça natural que não atente contra a nossa consciência moral, né? Então, o sujeito lá, esses políticos ganhando rios de dinheiro, carreiras públicas com salários milionários, está dentro da lei. Você fala, olha, eu não estou roubando, eu prestei um concurso, o meu salário hoje é de R$80 mil, trabalhando 3 horas por dia, o Estado me paga isso com o direito dos impostos, eu não sou ladrão, está tudo dentro da lei. Verdade, verdade. É imoral? É imoral. Então, é imoral, mas está dentro da lei.
Tá tudo certo do ponto de vista jurídico, mas é injusto, né? Quando a gente começa a constituir, né? Aliás, o Chico dizia, tudo aquilo que nos sobra demais começa a gerar sofrimento, né? Tudo que eu tenho demais começa a gerar sofrimento. Inclusive cuidados demais, atenções demais. Uma mãe que, né, é muito atenta e muito cuidadosa com o filho, exageradamente, ela vai fazer mal para aquela criatura que foi colocada ali para aprender a viver sozinha, caminhar, tomar decisões, etc. Ah, não, mas eu não quero que ele sofra, eu quero que os meus filhos sejam felizes. Lógico, todos nós queremos, só é impossível. Né? A gente quer o impossível. Por que a gente quer o impossível? Aí eu vou um pouquinho mais para frente, na questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Que eu estava dando uma olhadinha aqui antes da minha fala, e chegamos no livro 4, que vai falar da vida no além, né, das penas e gozos futuros, e Allan Kardec pergunta, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem, não. Gilberto falou para eu falar alto. Não. Então você que sonha ser feliz, larga de ser bobo. Por quê? Porque não vai ser bem. Não tem jeito. O que dá para ser? Mas aí os Espíritos continuam, vamos lá. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, nesse estágio nosso aqui. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, quer dizer, a gente sabe que ser feliz, absolutamente, nós não vamos conseguir. Então, desista. E aí a pessoa fala, eu não acredito que eu vim aqui ouvir isso hoje. Né? Mas é bom. O homem só se desilude porque se ilude. Né? Quando a gente não tem ilusões, em geral, a gente consegue ser mais feliz na Terra, porque a gente não fica igual um bobo, um chongo-mongo, querendo ser feliz. Né? Porque vai ser. E por que não vai ser? Porque é difícil. A começar pela nossa condição física. Complicado ser feliz com dengue. Você está lá, não consegue nem abrir o olho. Difícil. Unha encravada. Difícil, não é? Dor de barriga, gastrite. Canal. Complicado. Hérnia de disco. Como é que o sujeito vai ser feliz com hérnia de disco? Quer dizer, a nossa condição física já é complicada. Num dia você está bem, no outro você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor de garganta, uma sinusite, uma coisa, um tumor, um câncer, uma amputação, um negócio, tá? Horror. O nosso corpo é frágil. E quando não acontece, a gente fica sempre na expectativa de que daqui a pouco vem. Né? Então, é assim, mas é assim? É. Né? E chega a velhice, e aí fala, ficar velho não é fácil. Eu falo assim, morrer jovem é pior. Porque o único jeito de não ficar velho é morrer. Se a gente não morre antes, a gente fica velho. E ficar velho dá problema na válvula, tem que trocar resistência, não é? A pintura lasca um pouquinho. A gente vai... Não dá para trocar tudo só reencarnando. Antes disso, a gente vai remendando para viver, ficar com aquele carrinho o máximo de tempo possível. E que não é fácil, porque a velhice também não é fácil. Traz problemas de saúde, incômodos, dificuldades, mais visitas ao médico. É difícil. As pernas, né, começam a ficar comprometidas, a gente não ouve direito. Né, vai ler, tem que tirar o óculos, põe o óculos, tira o óculos. Né, assim,
é desse corpo aqui. Né? O corpo, a reencarnação é isso. Vai desgastando o veículo físico, vai tendo um certo sofrimento. Mas esse não é nada. O problema são os sofrimentos morais mesmo. A começar pelo balanço que fazemos quando percebemos que ao longo da vida nós fomos muito menos do que a nossa ilusão sobre si mesmo dizia que éramos. Começa aí. Então, começa pela decepção com a gente mesmo. Em geral, dificilmente alguém vai mais além do que imaginou na juventude que iria. Em geral, nós ficamos bem aquém do que imaginávamos, em vários sentidos. Né? Inclusive no sentido do afeto e etc. Né? A gente se percebe muito parecido com o que era antes, né? Às vezes se surpreendendo com dificuldades muito grandes. Isso causa sofrimento. Depois a gente começa a sofrer com as pessoas que estão em torno da gente. Né? Eu acho muito interessante como que nós ainda sofremos com a expectativa de que quem vive em torno da gente seja grato com a gente, nos dê atenção e nos ame. É curioso isso. A gente fica o tempo todo esperando, né? Eu não queria. Mas custavam muito, obrigado. Às vezes não vem. Às vezes não vem. Um muito obrigado, não vem uma atenção, não vem um olhar, não vem um carinho, não vem um cuidado, mesmo que a gente ache que tem. Às vezes o outro escolhe caminhos que a gente ama demais aquele outro e queria que fosse um outro caminho, mas é assim, cada um é livre. Às vezes nós somos visitados pela solidão. Né? E às vezes não é nem a solidão física, é uma solidão assim, espiritual mesmo. Às vezes você está cercado de gente e continua se sentindo sozinho. Né? Nós somos visitados por isso, né? Pelas frustrações. E isso é da condição humana no mundo. E aí vem os espíritos superiores em nosso socorro e dizem assim, olha, isso é temporário. Isso é da condição evolutiva deste mundo. Daqui a pouco tudo vai melhorar. De que forma? Quando eu construir em mim, né, a experiência do amor. Né? Esse amor, essa coisa que a gente também não sabe direito o que é, mas a gente está em busca dele. Né? Que é esse amor pleno, que é doação, que é luz, que é beleza, que serve, que perdoa, que é alegria. Né? Um amor que é alegria também, que é bom humor, né? Que é indulgência para com o outro, com as dificuldades do outro, né? Que é delicadeza para com o outro. Né? E os espíritos, eles vão dizer o seguinte, a mensagem nova que o Espiritismo traz, paradoxalmente, é a mais antiga do cristianismo. Né? Que o Cristo propõe? Que tudo isso, os códigos, os contratos, as constituições, sejam substituídas pelo amai ao próximo como a si mesmo. Então, na questão 876, nós vamos ler lá o seguinte, ó. Os direitos medievais, por exemplo, antigos, de escravidão e etc., serão superados. Esses que vos parecem monstruosos, na época pareciam justos e naturais. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça, é aquilo que colocamos. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, de repente, a gente tem lá, está fazendo um negócio, a gente ganhou uma causa na justiça. O juiz falou que a gente tem razão e a gente ganhou. Mas se a gente sair do fórum com a consciência de que lesou e fez mal para o outro, tem alguma coisa errada. É isso que os espíritos estão falando. Olha que interessante. O juiz pode falar, ó, você ganhou, o direito é seu. Se você sair de lá
com a sensação de que você lesou o outro, tem alguma coisa errada. O espírita que quer pôr em prática isso aqui, vai lá e vai falar, olha, o juiz me deu ganho de causa, mas eu sinto que isso é injusto. Vamos sentar, eu vou te dar o que eu acho que você merece. Pronto, independente. Então, nem sempre o que é da lei, o que é direito, é justo. E nem sempre o que é justo está amparado na lei. Há leis injustas e há justiças que estão à margem da lei. E aí, na questão 876, Kardec indaga, fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? E aí o Espírito de Verdade responde, o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele, Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, é interessante, as igrejas por aí falam, é porque a palavra de Deus, aqui na doutrina espírita não tem palavra de Deus nenhuma, porque Deus não fala. Quem fala é ser humano, ele não tem, e se ele falasse, ele não fala inglês, latim, alemão, né? Deus não tem idioma. Mas ele tem uma linguagem, ele tem uma comunicação. Né? Se ele existe, ele conversa conosco através da nossa consciência. Essa é a palavra. Mais que a Bíblia, mais que o Evangelho, mais que o Alcorão, mais que uma biblioteca inteira. Não adianta nada eu ser culto, saber tudo, fanático religioso, se eu não agir de acordo com a minha consciência, eu não estou ouvindo a divindade. Né? Que a gente não entende o que é. É muito grande para a gente conseguir entender. Então, a gente nem perde tempo com isso. Então, assim, se Deus existe, Ele fala conosco através da nossa consciência. Fizemos alguma coisa, estamos desconfortáveis, está contra a lei natural, está contra a lei divina. Fazemos alguma coisa, estamos em paz, tranquilos, vamos dormir tranquilos, colocar a cabeça na vida. Nossa, eu fiz o bem que eu poderia, ninguém tem nada que falar contra mim, tudo que eu podia fazer, eu fiz, eu estou tranquilo, eu estou seguindo a minha consciência. É a voz de Deus que fala dentro de nós. E essa é a proposta da doutrina espírita, que não é muito romântica, mas é um tanto mais realista e talvez um tanto mais difícil da gente colocar em prática. Por hoje terminamos e continuamos no nosso próximo encontro.